vida, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 e você está em Esdras capítulo 8, 9 e 10. Eu quero conversar com você sobre o capítulo 9, do 7 ao 10, quando fala sobre a oração e confissão de Esdras ao Senhor diante do povo que ele estava. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada do cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Verso 10. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. O que eu quero conversar com você hoje é sobre a sinceridade e uma leitura correta do que acontece na vida. Esdras poderia ter várias leituras, queixar-se diante de Deus de várias coisas que aconteceu com o povo. Por exemplo, como Deus, o Senhor, sendo o nosso Deus e nós, o seu povo, o Senhor nos deixou sofrer. O Senhor nos deu na mão do povo babilônico. O Senhor nos deu na mão dos nossos inimigos, nas mãos dos nossos inimigos. E nos deixou sofrer, nos deixou morrer, nos deixou desamparados, com fome, com várias coisas, servidão. Mas não. Esdras teve uma compreensão correta, honesta diante de Deus daquilo que aconteceu. A oração de Esdras é uma oração sincera, uma oração ponderada, equilibrada, e ele consegue entender o que aconteceu na vida do povo e como o Senhor cuidou em todo o tempo, de todos os detalhes. No verso 7 isso fica evidente porque ele fala, nós sofremos tudo isso por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa culpa. No verso 8, ele fala da graça de Deus. Ele fala, olha, mas mesmo com tudo isso que nós merecíamos, a tua graça se manifestou muito forte sobre nós, ao ponto de nos dar fuga, escape, estabilidade e alumiar os olhos para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, dizendo, olha, isso é graça, o que estamos recebendo agora nessa terra, Jerusalém, voltando e restaurando as coisas, é graça do Senhor. E no verso 9 ele fala, porque nós somos servos, e mesmo como servos, o Senhor não desamparou cada um de nós. O Senhor estendeu sobre nós a sua misericórdia, e nós achamos favor diante do rei da Pérsia. E no verso 10 ele fala assim, agora, nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. Meus irmãos, quando nós abandonamos a palavra de Deus, quando nós não oramos, quando nós não buscamos o Senhor, quando nós não nos dedicamos a uma vida inteira ao Senhor nosso Deus, nós temos que ter a consciência, a compreensão de que nós não merecemos nada, já mesmo buscando. E se não buscarmos, tá tudo certo, porque o que nós vamos dizer ao Senhor do que nós temos sofrido, padecido, enfrentado, se nós não atentamos para os mandamentos de Deus, para a palavra do Senhor, e estamos vivendo como queremos, da maneira como achamos melhor. O povo de Israel viveu assim, do jeito que ele achou melhor. Porém, Esdras entende que essas decisões trouxeram consequências. Em nenhum momento Esdras aponta o dedo para Deus, em nenhum momento Esdras coloca a culpa em Deus, em nenhum momento Esdras se põe como aquele que é vítima. Não, agora eu estou sofrendo e tal, por que isso, Senhor? Por que isso agora diante do seu povo que é Israel? O Senhor não tem amor pelo seu povo? A gente não vê isso na oração de Esdras. O que nós vemos na oração de Esdras é uma oração humilde,
simples e com muito temor ao Senhor, dizendo: Senhor, nós não merecemos nada, nós merecemos pior que isso. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que veio sobre nós, porque nós merecíamos, nós que desprezamos os seus mandamentos. E Esdras entende que a graça de Deus é abundante, a misericórdia de Deus é abundante, e que, na verdade, o Senhor fez menos do que eles mereciam na questão de punição, castigo e tudo mais. Ele estava sendo agraciado por estar voltando a Jerusalém e tendo a oportunidade de restaurar a casa do Senhor. Que Deus te abençoe e pense nisso. Nós não merecemos nada, merecemos punição, condenação, e quando nós não recebemos as coisas que merecemos, isso é graça de Deus, no sentido do castigo, da repreensão, da nossa culpa, dos nossos pecados, como nós desprezamos a Deus muitas vezes. Então, graças ao Senhor pela sua rica misericórdia, sua rica bondade, o seu eterno amor que nos preserva, nos guarda e faz até hoje com seu povo, nós, a igreja no caso, né? Como fez com o povo de Israel, trazendo de volta a terra e dizendo: olha, vocês mereciam, mas eu amo e eu repreendo e eu quero restaurar vocês, povo meu. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.